Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Shambhala, o coração da terra. Aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, eu sou o Breno, sejam bem-vindos a mais um episódio. O Breno queria... ia falar mais um negócio, mas esqueci. Ele ia falar mais, só que o Shambhala conteve ele. Eu me empolguei, mas esqueci. Se empolgou e faltou palavra. É. Acontece nas melhores famílias. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o Shambhala. Quem ainda não conhece Shambhala, semana que vem vai ter uma excursão pra lá. É só mandar uma mensagem no meu WhatsApp. A gente vai de van mesmo. Eu vou dirigir. 959977712. É só mandar mensagem. Vamos de Zafira, velho. Zafira já enfrentou coisa pior, hein? É verdade. Ela cria asas. Velho. O bicho é outro level. Passar no Himalaia não é fácil, não. Bom, quem quiser entender mais a Zafira. Quem quiser entender mais sobre o Shambhala, é só continuar ouvindo o podcast de hoje e leia o livro As Leis de Messias. Fica no capítulo 4. Realmente foi um segredo que o Mestre Okawa revelou, um segredo do universo, a questão da existência do Shambhala. É bastante interessante essa teoria. O Shambhala, falando de maneira rápida, a gente vai falar mais à frente, mas o Shambhala ele é o centro espiritual do planeta Terra, como se a Terra tivesse uma mente, um coração, e o Shambhala é esse coração espiritual. Assim como a nossa alma tem uma mente que controla a alma, o planeta Terra, a consciência da Terra também tem a mente, ou o coração espiritual dela, que é o Shambhala. Uma série de messias foram treinados lá, e gurus também foram treinados lá, como por exemplo, Jesus recebeu treinamento lá, o John Lennon, e uma série de outras pessoas foram treinadas, o Isaac Newton, entre outros. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a existência desse local espiritual. E particularmente quando eu li esse capítulo, eu sempre leio repetidamente o livro de leis. E depois que eu li, a partir da quinta vez que eu li esse capítulo, eu senti um poder espiritual muito forte assim vindo do livro. Realmente não são só palavras, é um livro que ele toca lá no fundo da sua alma, e principalmente esse capítulo que tem uma carga espiritual bastante forte. Para iniciar, a Deia vai ler o trecho do livro As Leis de Messias, do capítulo Shambhala, o coração da terra. No final, o mais importante é o quanto você entende o fato de que é uma forma de vida espiritual. A lapidação neste mundo consiste em se esforçar para alcançar a atitude mental ou a disposição para se aprimorar e se iluminar, mesmo que seu corpo esteja aqui na Terra. Aspectos que você buscava quando estava num mundo distante da superfície terrestre. Em outras palavras, aqueles que possuem um corpo e precisam se alimentar neste mundo para sobreviver, estão, de certa forma, envolvidos numa espécie de corrida de obstáculos. Coisas que são um pouco mais fáceis de superar quando somos seres espirituais, tornam-se obstáculos neste mundo. Por exemplo, quando você é um ser humano neste mundo, enquanto houver muros entre as casas ou paredes dentro da casa, você não pode atravessá-los sem permissão. Contudo, quando você é um ser espiritual, pode atravessar um terreno, mesmo que haja uma casa, ou passar de um cômodo para outro sem abrir a porta. Embora estejamos vivendo no mundo místico, se revelássemos todos os mistérios aos vivos, será que eles tornariam espirituais? Se fosse assim, não precisaríamos nascer nesse mundo e poderíamos simplesmente permanecer no mundo espiritual. A gente vê nesse trecho a questão da
da importância da espiritualidade. O mestre comenta aqui no início. No final, o mais importante é o quanto você entende o fato de que é uma forma de vida espiritual. Quando o mestre fala o mais importante, ou no final, a gente tem que colocar uma ênfase nisso. Porque hoje essa palavra espiritualidade, ela foi um pouco banalizada. Hoje qualquer coisa é espiritual. Pessoa que não tem religião, ela é espiritualizada. Ela vai em várias e não sei o que, é só espiritual. Mas na verdade, você entender que você é um ser espiritual é algo que leva muito treino. Porque não é fácil. A gente está num corpo físico, a gente tem uma série de necessidades. Durante a escola, a gente passa por uma educação materialista. Você está sendo bombardeado pela mídia, você está se comparando com os outros, você vendo Instagram, Facebook, televisão, uma série de notícias e preocupado em sobreviver, basicamente. Pagar as contas e preocupado com as responsabilidades que a gente tem, os pais, os filhos, o trabalho. E no meio de tudo isso, a gente entender que é um ser espiritual, que é o nosso grande desafio. Mas no final das contas, é isso que vai ficar valendo aqui no plano físico. Quanto que a gente vai entender que a gente é uma forma espiritual. E a religião, o treinamento ascético que a gente passa na religião, é o caminho para a gente descobrir essa questão espiritual. Para que a gente não esqueça da nossa face espiritual. É por isso que esse é uma das grandes importâncias do aprimoramento ascético. Porque vir ao plano físico é algo perigoso. Hoje o mestre Okao comenta que de cada 10 pessoas que nascem, 5 acabam indo para o inferno após a morte. É uma estatística bastante triste. E o motivo principal delas caírem no inferno é esse. É o fato de que elas esqueceram a natureza espiritual e acabaram ficando apegadas demais ao plano físico. Esse é um dos principais fatores. Por isso, a importância de se levar muito a sério o aprimoramento ascético, o aprimoramento religioso, da recitação dos sutras, a prática de oferendas, de doações, quem tem a possibilidade, a ida aos templos, as disciplinas, a leitura dos livros, a participação das palestras, tudo isso são caminhos que a gente tem para que a gente relembre que somos seres espirituais e que a gente aprofunde essa consciência que nós somos seres espirituais. Inclusive o principal treinamento do Shambhala, né, que seria mesmo um local de treinamento que o mestre comenta, o principal foco é aprofundar a consciência de que você é um ser espiritual, né? Então, por exemplo, ele comenta do John Lennon, né? Quando o John Lennon ele acaba conhecendo a Yoko Ono, né, o nome da esposa, né? Isso. E vai para a Índia, né? Ele deixa a ex-mulher dele aqui. É como se ele tivesse realmente despertado para a missão dele, né? Então ele começa a se aprofundar no caminho espiritual, porque ele foi convidado, né, pelo Shambhala. Não tem como você chegar lá e falar, eu quero treinar aí, meu. Abre a porta aí. Fazer isso. Abre a porta. Você é convidado a participar do Shambhala, né? E é nele que você aprofunda ainda mais a consciência que você é um ser espiritual, que esse plano físico é na verdade um complemento, né, do mundo real, que é o plano do mundo celestial, das, enfim, milionésimas dimensões que existem além da terceira dimensão. Então, um pré-requisito, né, para a gente conseguir ser convidado, de certa forma, é começar a praticar da ascese espiritual, né? Não tem como a gente ignorar esse passo. E se a gente não consegue fazer nem o básico da questão espiritual, é impossível a gente se aprimorar. Além disso, é impossível a gente se conhecer, né? É impossível a gente nutrir algo para o mundo, algo que vá além dos nossos 5 sentidos,
algo que, por exemplo, grandes inventores criaram, né? Não foi algo somente da cabeça deles. Por exemplo, Einstein, como é que ele imaginou que a gravidade, na verdade, era um espaço que podia ser deformado do nada, assim, usando a lógica? Você fala, meu, não é possível um bagulho desse. Vai além, né? Vai além. Inclusive, ele foi um convidado, né, do Shambhala, né? Foi eu que chamei Ele, Isaac Newton, Kutihumi, que ainda mora lá e ajuda, né? Então, é impossível a gente pular esse passo. A gente tem que começar a ter uma religião, ter uma espiritualidade mínima, né? Ele fala que tem que ter a qualificação de Messias, né? Começar a ter a qualificação de Messias para ser chamado pro Shambhala. E que essa parte muito materialista, né? Porque o Shambhala ele já foi em outros locais, né? Hoje é próximo ao Himalaia, né? Do Himalaia. E já foi em outros locais que correm o perigo, né? Que assim, hoje essa parte materialista do ser humano, né? Se não for melhorada, é perigoso, né? Até aí o Shambhala tem que trocar de local novamente, né? Ainda mais com a China, né? Que tá totalmente materialista. Então, o Shambhala ele se localiza lá porque Buda Shakyamuni nasceu, né? E propagou o budismo naquela área. Mas se continuar essa onda materialista chinesa, né? Então é perigoso o Shambhala se manter lá, né? Ele já foi na Grécia, no Egito, na Atlântida, ele já se localizou. Em Israel por pouco tempo, mas ele já foi algum tempo lá. E eu acho interessante que o mestre ele fala que você se espiritualizando também, você tendo a fé, é uma forma de proteger o Shambhala também. Porque porque o Shambhala não é só um aprimoramento pro ser humano, né? Pro Messias aqui do plano terreno. Mas ele é porta de entrada para outros seres do espaço também. Assim como outros planetas também tem uma espécie de Shambhala em cada um. Então, por exemplo, às vezes você se desenvolveu tanto aqui que você vai para outro planeta se desenvolver. Às vezes você vai, sei lá, para Vega, para Pleiades, qualquer planeta que tenha, daí depende do seu aprimoramento. Mas tanto outros seres extraterrestres podem vir aqui para o Shambhala se aprimorar, né? E o mentor de todas esses seres, né, essas consciências é o Alcantara, né? É a parte oculta de Alcantara. É a parte oculta de Alcantara, né? Não foi revelada ainda. Ele fala que Jesus ele foi para o Shambhala, né, para realizar o aprimoramento dele, mas que ele passou aí a ser notado só aos 30 anos, né? A partir dos 30 que ele começou a pregar, né? A pregar a partir dos 30. Mas quando ele começou a pregar também, aí todo mundo percebeu que ele era uma pessoa, pelo que ele falava, ele era uma pessoa diferente mesmo. Esses messias que foram treinados no Shambhala, eles têm essa característica eles se destacam mesmo por grandes feitos, ou o que eles falavam era algo assim, fora do mundano, pode-se dizer assim. Era algo que superava a sobrevivência, que é comer, beber, dormir, pagar conta e aposentar feliz. Jesus Cristo tem a história meio oculta, né, na juventude dele, né, que ninguém sabe muito. Mas em alguns livros, e até aqui, né, o mestre fala que ele treinou com monges budistas, né, o yoga, a meditação. Ele estudou a literatura da Atlântida, né, no Egito, lá no Egito. Ele foi pro Shambhala, mas espiritualmente, né, ele chegou aí pro Shambhala e foi. Então ele teve uma preparação de 30 anos, né, para começar a pregar. Pregou por 3 e foi crucificado, né? Só que você fala assim, então ele não foi muito inteligente, né? Porque você pode pensar, porque ele só pregou 3 anos e já morreu, já se sacrificou. Mas numa ótica espiritual, ele tem a missão dele falava mais alto do que a própria vida, né? A vida é realmente só um complemento. A missão dele era o ponto principal do que ele queria transmitir, né?
se não fosse pela morte dele também, a cruz não teria esse impacto nas pessoas, né? Não teria essa simbologia toda, né? Que Jesus Cristo foi crucificado numa cruz, né? Jesus, no Lei de Messias, nesse capítulo, tem um trecho que começa e fala, Jesus dizia que para quem entende o mundo da mente, o mundo material ele acaba sendo um anexo só do mundo real, que é o mundo da mente. Essa é uma forma de iluminação do Shambhala. Não é o William James, é um outro escritor inglês. Ele fala da mente, que as pessoas espiritualizadas elas vivem mais dentro da mente do que fora. Jesus falava isso, tanto que o reino de Deus, que Jesus tanto falava, não é o reino de Deus fora, é o reino de Deus dentro, que é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Então, o controle da mente, ou você polir, lapidar a sua mente, que é o grande início do treino para a gente conseguir realmente se iluminar. Essa palavra iluminação, ela não é algo que a gente fica esperando algo incrível acontecer para se iluminar. Na verdade, a iluminação ela é o nosso cotidiano. É você que vai fazer a sua iluminação. Não vai ter uma mágica que vai fazer você se iluminar. A iluminação, ela é o dia a dia, são os problemas que a gente tem que resolver, as dificuldades, as tristezas que a gente tem que superar. É isso que é a iluminação. E quando você tem essa ótica espiritual, você tem um nível de consciência diferente. O Breno estava falando de Jesus. Jesus ele foi pregado na cruz entre dois bandidos, dois ladrões, que cometeram crimes graves. Eles estavam na mesma situação. Estavam os três pregados em cruzes. Só que o nível de consciência deles era muito diferente, apesar de estar no mesmo lugar. Então, muitas vezes as pessoas estão numa mesma situação, só que o nível, espero que não na cruz, mas o nível de consciência delas é muito diferente, mesmo estando na mesma situação aqui no plano físico. E essa é a grande diferença entre uma pessoa e outra, na verdade. O mestre fala isso no livro A Mente Inabalável. A força física, você consegue ter uma diferença de 10 vezes mais entre uma pessoa e outra. Mas a força mental, ela é infinita. A sabedoria não é 10 vezes. Por exemplo, qual que é a diferença de uma pessoa comum e o Sócrates? A sabedoria que ele tinha não é de 10 vezes. Né? A sabedoria de Buda Shakyamuni e uma pessoa comum. Não menosprezando a pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum também, não posso menosprezar. Mas não tem um fator de multiplicação, é muita diferença. E esse que é o poder do mundo da mente, da questão mesmo de que o mundo físico ele é uma forma de treino. Você está sendo treinado. E o mundo real é o mundo espiritual, que a gente se conecta com ele através da nossa mente. Por isso que esse capítulo ele é bastante espiritual. Porque você vai começar, quando você lê esse capítulo e leva a sério, você começa a levar muito mais em consideração o que tem dentro de você e como você está pensando, do que ficar muito preocupado com o que está fora. É igual o Diógenes. Lembra do exemplo do Diógenes, Breno? Lá Diógenes é do barril, né? É. Que o Alexandre Grande chegou pra ele e falou, pode te dar o que você quiser. Aí falou, sai da minha frente, você tá tapando o sol aqui, por favor. Exatamente. O Diógenes é um exemplo de uma pessoa que tinha um grande domínio interior. Porque Alexandre o Grande, o Diógenes morava no barril e gostava de tomar sol. Basicamente essa que era a vida dele. Não sugerimos esse estilo de vida. Tem coisa melhor. Hoje em dia é meio complicado fazer isso. A gente não sugere, mas na época às vezes era favorável. Mas a gente não pode pegar de forma literal o exemplo dele, mas analisar. Porque a felicidade para ele era aquilo. A grande lição do Diógenes ele era uma pessoa que ele tinha dentro dele o que era felicidade.
e nada que existia fora dele ia abalar esse senso de força interior, de domínio da mente, de padrões que ele tinha de felicidade. E esse que é o nosso desafio. É o quanto que a gente vai conseguir dominar e ser dono, rei da nossa mente. O aprimoramento espiritual do Shambhala, ele leva a esse tipo de aprimoramento. E enquanto a gente ficar enquanto o ser humano, né, no geral, ficar muito focado mas critica bastante a parte da tecnologia por causa disso. As pessoas totalmente focadas no mundo virtual, ou focadas em ganhar cada vez mais dinheiro de forma cada vez mais fácil. Ganhar dinheiro é algo bom, mas tem um significado em enriquecer, não é só o dinheiro por ele próprio. Ele diz que a preocupação do ser humano antigamente era algo mais primitivo, era sobreviver, ter comida no dia seguinte. Não que a gente não tenha isso ainda, mas... Você principalmente, né? Aí, mas antes tinha que caçar, agora você vai no mercado, né? Agora a Deia vai lá. Mas tinha que caçar, tinha que plantar, tinha... E de certa forma, né, como o ser humano ele tem esse instinto para, como posso dizer, de buscar a Deus, né? Ele nasceu com a vontade de crescer espiritualmente. Instinto da fé. É instinto da fé, isso, exatamente. Então, naturalmente, ele buscava Deus nas mínimas coisas. Então, por exemplo, na chuva, fazia dança da chuva. Quando tinha pestes, ele orava. Vinham monges fazer orações para afastar essa peste, gafanhotos, enfim. E só que hoje em dia se tornou muito a ciência, né? Então vem uma doença, não, né? Tem que vacina, não que a gente é contrário à vacina, mas é somente o material, né? A gente fica focado somente, não, né? Tem que achar algo científico, somente o científico. A oração ali é só um complemento para... É só uma oraçãozinha para me sentir bem na hora. É tipo aquele remedinho que você toma para passar dor de cabeça e depois você esquece, entendeu? Infelizmente se tornou isso, né? Quando ainda lembram da fé. Ou quando não manda os outros rezar. Não, reza pra mim aí. Reza pra mim aí que... Nem... Isso aí Ó, esse é clássico. A Deia vai soltar o verbo, ó. Isso é constante. Então a gente acabou perdendo isso, né? A tecnologia é ótima, já que ela facilita muita coisa na vida, né? Ela sai de coisas de pequena escala, facilita, por exemplo, nunca imaginamos no dia seguinte você pede um negócio, o negócio está na sua casa já no dia seguinte, né? É algo que facilita muito a sua vida. Mas as pessoas estão só na tecnologia, né? Estão deixando o espiritual, né? Que a máquina não pensa como um ser humano, ela não tem a sensibilidade no ser humano. E às vezes, inclusive eu estava lendo o Power of Basic de novo, é o poder do básico, e ele comenta, né, que mesmo que talvez você possa estar se sentindo trabalhando na máquina, está no computador trabalhando, mas inconscientemente você não aprendeu nada novo. Né? Você espiritualmente não adquiriu nada novo, mesmo trabalhando na máquina, né? Só a religião pode proporcionar o caminho para você conseguir se conhecer, né? O caminho para você almejar o reino de Deus, né? E aumentar a sua consciência espiritual, né? Exato. A perspectiva espiritual da vida, ela que traz significado para nossa existência, porque né, quando você começa a se perguntar o que você está fazendo aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, e é algo profundo isso. Você começa a buscar mudar as suas tendências, você começa a buscar melhorar, aprimorar o seu caráter, a buscar mais o silêncio e a viver o seu dia a dia de forma mais correta no sentido mais alinhado com a verdade. E para fazer isso, se a gente for comparar a nossa vida com a vida que a gente tinha no mundo espiritual, a gente está numa situação totalmente desfavorável.
porque é igual você andar na areia com um sapato de cimento. Você tem que fazer muito mais força. Mas só quando você faz muito mais força na areia com sapato de cimento, a sua perna fica mais forte também. Apesar de ser algo doloroso, exaustivo, ela vai gerar uma formação de fibra mais forte e você vai se fortalecer. E a nossa vida, ela é assim também. O Mestre Okawa falou muito sobre isso no livro As Leis de Aço. Esse livro me marcou bastante, porque ele trata a nossa vida como um treino mesmo. Ele é muito claro no sentido de que a nossa vida ela não vai ser moleza, ela não vai ser fácil. Toda pessoa, de uma forma ou outra, ela vai ter resistência na vida dela. Ela vai ter adversidade. Não é que a gente busca isso, não é isso. A gente quer o mínimo de problema. Eu acho que essa é uma vida certa mesmo. O Dale Carnegie, no livro dele, tem uma frase que ele fala assim: você tem que sofrer só o que é necessário. Não precisa sofrer mais que o necessário. O aprimoramento é isso também, é você eliminar sofrimento desnecessário, mas tem situações na vida que a gente tem que enfrentar. E eu acho que essa perspectiva do fortalecimento da alma, ela é importante. Porque aí a gente para de ser ingênuo também, achando que a vida vai ser uma maravilha, e se acontece qualquer problema, dificuldade, já se desespera, fica revoltado. É uma visão mais madura da nossa existência. E essa revolta é muito comum. Tem aquela pergunta, né? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Todo mundo, quando acontece, inconscientemente a gente acaba pensando dessa maneira. Mas essa é uma forma de autoproteção. Ela é assim, por que isso aconteceu comigo? A culpa é de alguém. Então a culpa é do ambiente, a culpa é do fulano. Agora, esse na verdade é o caminho mais fácil. Mas não é o caminho do crescimento. Então vamos pegar... Sempre estou falando do trânsito ultimamente, acho que não tenho mais nada para falar, né? Acho que zerou os exemplos. Estou precisando ler mais. Você pega no trânsito, o cara buzina para você. Você tá certo, o cara tá errado, mas o cara errado vai lá, buzina e ainda xinga a sua querida mãe. Você pode ficar muito bravo com isso. E você pode falar, a culpa é desse cara. E essa é uma perspectiva da autoproteção, porque você está se protegendo. Então, você já está jogando fora a responsabilidade. O cara te irritou. Agora, numa perspectiva da autorresponsabilidade, que é muito mais ligada à questão espiritual, a pergunta é, por que será que eu me irritei? Você tira o fulano da história. Você fala, o que eu posso melhorar? Por que será que eu me irritei? E isso é uma forma de treino. E esse é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil. Você comete um erro. Você pergunta, qual a minha parcela de responsabilidade nesse erro? E você começa a querer se transformar, ao invés de querer transformar os outros. Porque a gente não consegue transformar os outros. E isso é algo espiritual. Não é tão bonitinho, nem cheiroso, mas é a verdade. E pra gente conhecer a parte espiritual, muitas vezes a gente tem que acabar passando por alguns treinos que são indesejados. Lembra quais são os 8 sofrimentos, Breno? Vamos lá, hein? Peguei o John Breno agora. Nascimento, envelhecimento, doença e morte, encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não consecução dos 5 desejos, dos desejos e exaltação dos 5 sentidos. Aê! Boa. O cara lembrou os 8 sofrimentos. 4 e 8 grandes sofrimentos. Então, esses são 4 e 8 sofrimentos básicos do ser humano. E isso faz parte da nossa vida. Shakyamuni Buda, ele era muito racional. Claro, a gente tem mais sofrimentos. Mas, por exemplo, o encontro com pessoas que odiamos. Todo mundo passa por isso.
Agora, a questão é, o que a gente vai fazer nessas situações? Essa que é a parte espiritual. Ou quando os nossos sonhos não se concretizam, que é uma das grandes dores do ser humano. É quando você quer alguma coisa e você não chega lá. Ou você pensava que ia chegar e a sua vida não se torna aquilo. Isso é chamado de frustração. Como que a gente vai lidar com esse tipo de situação? E as nossas reações daí vão ser determinadas como o nosso nível de consciência. Porque se a gente não parar pra pensar, a gente age na autoproteção mesmo, né? Exato. Se você sente a frustração, você já quer socar todo mundo, já xinga, já fica bravo. Agora, se você entra na introspecção, você segura, né? Você contempla o porquê. Por que eu não consegui, né? Você realmente você tira o culpado, né? Culpado entre aspas, né, da exterior e coloca, tá? Por que eu não consegui? O que aconteceu para não ter realizado esse desejo, né? Ou por que eu estou com raiva? Por que eu estou assim, né? No livro A Mente Inabalável, o mestre ele fala sobre isso. Tem a questão das pessoas que recebem, por exemplo, pessoa que é odiada, uma pessoa que ela é odiada. Aí ela pode falar, todo mundo me odeia, tudo demônio, todo mundo é demônio e me odeia. Só que essa é uma autoproteção. Agora, uma outra pergunta é, por que será que isso acontece? Então esse é um ponto a se considerar. Aí o mestre diz, para que você tenha um relacionamento melhor com os outros, você tem que segurar muitas vezes o seu ego e encontrar, por exemplo, as qualidades das outras pessoas, ou enfim. E essa é uma forma de treino. É uma forma de treino. Claro que criticado todo mundo vai ser. Por quê? Todo mundo que faz alguma coisa é criticado. É simples. A partir do momento, ruim, né? a partir do momento que você se mexe, a crítica vai vir, velho. É simples. O melhor exemplo disso é a história é uma analogia do Henri Thoreau. Ele é o exemplo do boxeador. Essa pra mim é a melhor analogia que eu já vi sobre crítica. O boxeador, ele tá lá em cima do ringue. Ele tá levando porrada, ele tá dando porrada. E tem um monte de gente em volta do ringue falando o que ele tem que fazer. Criticando ele, criticando o peso dele, criticando o treino dele. Só que ninguém ali tá apanhando. Por isso que tá criticando. Agora, o boxeador não, ele tá quieto. Mas ele tá apanhando, ele tá sangrando, mas ele tá lutando. Então toda pessoa que se movimenta, ela é criticada. Essa é uma natureza da crítica. Por isso a gente tem que saber filtrar. O mestre diz, tem dois tipos de críticas. Uma que ela é construtiva, e essa você deve levar a sério. E outra que ela é pejorativa. Ela vem só mesmo na maldade. Que o ser humano tem maldade. Quem já leu o livro O Estigma Desconhecido, o novo romance do mestre, uma das lições desse livro é: o ser humano, você não pode ser ingênuo. O mundo é cão. Acabou, velho. Então, sem ingenuidade, acabou. O negócio é feio mesmo. Esse romance deixa nítido isso. E dentro... Oi? Não, desculpa. Não, e dentro dessas críticas, a gente tem que saber filtrar daí. Essa crítica ela é construtiva. Então eu vou usar pra eu... Porque só rebater crítica é autoproteção também. Agora, não, essa crítica eu acho que ela é boa. Então eu vou usar pra eu crescer. Não, essa crítica aqui realmente veio, é algo pejorativo. Só vai me trazer sofrimento. Então você descarta. O mestre fala aqui, né, no final do trecho... que se revelasse todos os mistérios, né, aos vivos, será que eles se tornariam espirituais, né? Se fosse assim, a gente não precisaria nascer nesse mundo, né? Aí a gente poderia simplesmente permanecer lá no mundo espiritual. A gente veio pra levar porrada mesmo. Então, Jesus, é um treinamento mesmo, né? Nosso treinamento da alma. O senhor síntese aí, ó. Resumindo, Resumão. Tá prestando vestibular, tá cheio dos resumão agora. Pois é. Essa é uma
perspectiva de vida importante. Ela é revolucionária, na verdade, porque não adianta a gente querer evitar uma coisa que vai acontecer. Ou se afundar porque as coisas dão errado. A gente tem que aceitar a vida e buscar usar o melhor possível dela. Eu acho que é usar bem o nosso tempo. No final das contas é isso, é você não jogar fora o seu tempo. Quanto, por exemplo, falar mal, condenar as outras pessoas, ou culpar demais, ou se condenar, é perda de tempo. A gente tem que usar o nosso tempo para crescer, para melhorar, para crescer espiritualmente. E abandonar mais esse aspecto só material, só autoproteção. Que é assim, um desafio eterno para a humanidade. A gente realmente está nadando contra a maré. A tendência não é essa. É verdade. Triste é aquela pessoa que ela usa o tempo pra perder tempo, né? Boa. Gostei dessa. Ela usa o tempo pra perder tempo, né? Fica na nossa, sou burro, sou coitado, sou... Autopunição, Autopunição, né? Resumindo o que a gente conversou hoje, a questão é a seguinte: no final das contas, a gente tem que buscar esse aspecto místico da vida, essa parte espiritual. Claro, tem que pôr o pé no chão, tem que usar também o bom senso, a mente racional, mas sempre colocando no centro o aspecto da fé e praticar a fé, tornar ela como algo concreto. Então, quanto de tempo você usa para o seu crescimento espiritual? Quanto da sua renda você usa para o seu crescimento espiritual? E assim por diante. Tem que ser algo realmente concreto. Quanto tempo você usa para se dedicar à fé? Tem várias maneiras de fazer isso. Mas a gente deve colocar isso na balança. Porque no final da vida, o que vai ficar vai ser isso. Todo mais vai ficar aqui. Foi só um meio para você chegar nesse fim. Então é isso, a gente finaliza o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui, e a Deia e o Breno pela companhia. Muito obrigada a todos os ouvintes. Até o próximo episódio e compartilhem com o maior número de pessoas que puderem. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo tempo, e até mais. Isso aí, valeu!